Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Visão espírita da família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. O Livro dos Espíritos, pergunta 775. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar. Em Jesus no Lar, capítulo 1, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, relembra Jesus, orientando-nos. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? A família é a estrutura da sociedade. É a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constroem o nosso dia a dia. É a instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido desferido. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade e amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Então é muito comum nós ouvirmos que família está fora de moda, né? Que família é dor de cabeça, mas não é bem essa orientação que nós recebemos aqui em mais essa pequena reflexão. Nós recebemos uma visão espírita da família. E aqui nós recebemos também as pontuações extremamente importantes sobre o papel da família. Por que nós precisamos da família? Se nós formos colocar aqui, num pequeno exemplo, aqui ele falou no caso das nações, né, que são os países. Mas nós podemos pegar essa nação e trazer essa nação para a nossa casa. Como se nós fizéssemos parte disso, se nós fôssemos uma célula familiar que compõe todo um organismo que precisa trabalhar em harmonia. Então, na nossa casa, nós temos as nossas células. Na nossa casa, nós somos uma nação. E nós precisamos conviver com os demais, né, na nossa família, em plena harmonia. O bacana, o que é interessante de estudar, de conversar sobre a doutrina espírita, é justamente a realidade. Em nenhum momento das pontuações que eu li do Espírito Joana de Ângeles, né, aqui do Evangelho, do Livro dos Espíritos, também do Espírito Neio Lúcio, através da mediunidade do nosso irmão Chico Xavier, em nenhum momento aqui eu falei a palavra fácil.
conviver é fácil, viver em família é fácil, aceitar o outro é fácil. Em nenhum momento eles nos pontuaram ou nos colocaram essa informação. Então nós precisamos pegar justamente esse ponto, se espíritos assim tão elevados nos trouxeram para a reflexão essa informação, né, com algumas pontuações, em nenhum momento falando que é fácil, e devemos assentar essa informação dentro da nossa casa. Porque cada espírito, cada pai, cada mãe, cada filho é um espírito. E cada um desses é um espírito num momento particular de sua evolução. E nessa vida foi programado que retornassem ali, né, juntos, em família. Por quê? Para que pudessem se aceitar, se entender, se ajudar, se abraçar, viver as dores, as dificuldades que são as oportunidades de evolução que cada um de nós recebe, e que houvesse ali uma aceitação de saber que eu só consigo evoluir de forma rápida, ou melhor, a velocidade da evolução, do entendimento, do amadurecimento, só é possível fazer individualmente. Ou seja, eu consigo imprimir a velocidade na minha reencarnação. Nós não conseguimos imprimir a velocidade que para nós é correta na evolução do outro. E esse outro, essa outra, eles estão dentro da nossa casa. Eles retornaram conosco sob a forma de nossa esposa, nossos filhos, nossos primos, nossos tios, nossos pais. Cada um é um espírito individual. Cada um tem uma velocidade. Cada um tem um grau de amadurecimento. Aquilo que para uma criança, uma coisa bem simples, para uma criança pequena, vamos colocar de 3, 4, 5 anos, ele chega com o entendimento que ele precisa partilhar os seus brinquedos, ele precisa dividir. Aí na mesma ali reencarnação você tem essa criança de 5 anos e você tem um adulto de 40, convivendo sob o mesmo teto. A criança consegue dividir os seus brinquedos, partilhar as suas coisas com desprendimento. E você vê um adulto de 40, 40 e poucos anos, ou menos, ou de melhor, mais velhos do que a criança, que não conseguem fazer justamente esse desprendimento das coisas materiais. E como que a doutrina nos explica isso? É momento reencarnatório de cada um. Cada um está no momento de evolução, de amadurecimento. Acho que é a melhor palavra, de amadurecimento. Porque o amadurecimento é quando você tem a informação e dela você faz uso. Você não é um repetidor de informações que chegam e você fala assim, nossa, muito bonito isso que está escrito no Livro dos Espíritos, muito bonito o que o Espírito Neo Lúcio falou. Esse é um momento de amadurecimento. Mas qual que é o melhor momento de amadurecimento? Quando você lê, você entende como verdade, e quando você deixa que a informação passe pelo seu eu e o transforme nos seus atos. E essa transformação, volto lá no comecinho do que eu estava conversando. Em nenhum momento está falando aqui que é fácil de fazer. Mas a espiritualidade, nosso irmão Jesus nos garantiu que nós nunca estaríamos sozinhos. Então, se nós nunca estamos sozinhos, porque é uma garantia do nosso irmão maior, nós precisamos nos apegar justamente nessa força. Quando estiver muito difícil ali para a gente lidar com as diferenças, que nós contemos com o apoio
contínuo da espiritualidade conosco. Que nós nos afinemos com nossos mentores espirituais para que nós coloquemos para eles ali as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, de eu não consigo aceitar o comportamento daquela pessoa que mora dentro da minha casa. E a espiritualidade vai nos auxiliar. Ela vai nos ajudar, nos trazendo a calma, nos trazendo a palavra, nos trazendo os olhos de realmente enxergar o que a gente precisa enxergar. Que é onde nós podemos contribuir, tendo como base o momento reencarnatório daquele a quem eu quero ajudar. Então isso é que é interessante. Como podemos contribuir com os nossos filhos, né? Com alguém da nossa família, dentro da nossa casa, tendo isso como base, o momento reencarnatório que ele está. Para que nós não geremos ou não coloquemos dentro da nossa casa, não façamos de dentro da nossa casa, do nosso lar, um campo de batalha, um campo de guerra, mas que nós sempre tenhamos o quê? A sabedoria para dizer a palavra que precisa ser dita, para corrigir com sabedoria e com amorosidade o comportamento que nós percebemos ali em nossos filhos, por exemplo, que está destoando dos exemplos morais que o nosso irmão Jesus nos deixou, nos ensinou. Para que nós tenhamos essa palavra assertiva, para que nós tenhamos o acolhimento necessário, para que nós, no nosso caminho, tenhamos ali, ou estejamos sempre policiando a nossa postura, para que nós tenhamos ali o que? O nosso lastro moral, de poder cobrar, mas porque nós estamos praticando também. Então nós não seremos mero cobradores daquilo que está escrito. Nós estaremos reproduzindo o que o irmão Jesus, nosso querido irmão, nos ensinou, e teremos como lastro o quê? Os nossos atos. Porque quando a gente tem essa necessidade, às vezes, nós que somos pais, de corrigir, por exemplo, os nossos filhos, nós precisamos ter o nosso lastro. E qual que é o nosso lastro? Ah, não, meu pai ele me corrige, mas o que ele fala para eu não fazer, ele também não faz. Então esse é o nosso lastro, para que as nossas palavras, mesmo que sejam embasadas no Evangelho, elas não fiquem, não voem com o vento. Para que a gente possa falar, como nós falamos aqui, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. É verdade. Então, a gente não vai relaxar os laços de família para que nós não retornemos ao egoísmo bárbaro dos nossos tempos primitivos. Porque aqui está falando que é importante. Então nós precisamos fazer o quê? Cada vez mais trazer a nossa mente para que tenhamos uma base filosófica que a doutrina nos ajuda, nos ensina, nos norteia, e para que através dos exemplos de Jesus a gente consiga juntar uma coisa com a outra e consigamos nos transformar em primeiro lugar, e para que nós tenhamos esse lastro que eu comentei agora há pouco, para poder não corrigir, mas para poder orientar, principalmente os nossos filhos, que são uma das nossas maiores oportunidades, porque a cada vez que a gente precisa ali de orientar, ou a gente empurra, ou a gente tem que segurar um pouco, nós estamos também reforçando em nós tudo aquilo que nós aprendemos, que nós acreditamos e que nós praticamos. E essa prática vai ser um lastro extremamente importante para que nós possamos fazer justamente esse direcionamento tão necessário que nós precisamos fazer com os nossos filhos. E jamais seremos confrontados com aquela famosa frase: ah, você me manda fazer, mas você não faz.
É aquela famosa pergunta, é o confronto que a gente fica sem resposta. Mas por que você está me cobrando se você não faz? Por que você pede para eu ir ao centro, mas você não vai? Por que você me leva na evangelização e você não participa do grupo de paz? Me deixa na porta, me manda subir a rampa e vai para fazer outros compromissos. Se é tão importante e você sempre fala para mim que é pouco tempo, por que você não pode passar esse pouco tempo comigo? Para eu saber que eu estou na evangelização, mas você está no grupo de paz e nós estamos juntos no mesmo lugar. Então, nesse exemplo tão simples, nós percebemos como que essa mesma mentalidade pode ser também colocada em outras coisas, né? Como eu falei agora há pouco, dentro da nossa casa, é melhor que a gente tenha o lastro sobre as nossas orientações. Se a gente fala que está errado fazer, então não é para apontar o dedo para o caminho do outro. Eu também não posso fazer para o meu caminho. Se nós que somos pais somos uma referência, então que a nossa referência seja a melhor referência. Seja a referência o quê? Assertiva. A referência com base no Evangelho. A referência com base nos ensinamentos de Jesus. E assim, com a nossa célula familiar transformada e orientada, com a nossa nação individual, né? A nossa casa, o nosso lar, bem orientado, bem embasado nos ensinamentos do Evangelho, nós estaremos fazendo o quê? Uma constante transformação para melhor em todos aqueles que estiverem ali no nosso núcleo familiar. Nós seremos sempre o quê? Uma referência. Seremos melhores do que os demais? Não. Nós seremos sempre, estaremos sempre no caminho de fazer a melhor imitação possível do Cristo. Até onde nós conseguimos chegar. E se a gente colocar esse horizonte como uma possibilidade, então que nós caminhemos sempre em direção a esse horizonte. E no horizonte estará quem? O nosso irmão Jesus a observar cada passo nosso, cada orientação que nós demos. Em nenhum momento nós achamos que estávamos ali perdendo tempo evangelizando, fazendo culto do Evangelho no lar, sempre trazendo uma página para dentro da nossa casa. No momento do caos, né, do desconforto, do descontrole, que nós tenhamos o quê? A palavra assertiva para acalmar as coisas. E nunca, como dizem, jogar lenha na fogueira. Então que nosso bondoso Jesus nos fortaleça, que nossos mentores espirituais nos fortaleçam também e nos intuam sempre a fazer aquilo que é certo. E o certo é seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agradeço muito a oportunidade, peço a espiritualidade para que possamos fazer por infinitas vezes essas reflexões tão engrandecedoras e que nós possamos nos reencontrar na próxima semana para mais um pequeno momento de reflexão. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.